Oi, eu sou o Ale Lopes, da Vitrópolis, e hoje o papo é com o Velho Manco, ou como eles preferem, né, OVM. Eu prefiro o Velho Manco, mas se vocês preferirem, se quiserem, tá ótimo. Um trio de indie rock que mistura ícones globais de identidade brasileira em melodias vibrantes e letras densas. Solta a vinheta e vem com a gente. E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo bom? Então, Firme? Cegadinho? Tá aqui. Bom? Tranquilo Bom demais. Obrigado. Jundiaí direto para Sorocaba aí. Banda top, banda legal. Queria entrevistar eles há um bom tempo atrás, mas acabou não dando certo. Deu certo agora. Estão com um trabalho legal pra caramba aí. A gente queria ter vindo também antes, né? A gente estava falando aqui que a gente tentou algumas vezes, mas não deu certo, teve uns desencontros, né? A banda ela se formou em 2014, mas o álbum de estreia, A Mosca, saiu em 2018. Como que foi esse período de 4 anos amadurecendo o som de vocês antes do primeiro lançamento? Ou por que, né? Demorou tanto pra gente lançar o primeiro disco. O tempo passou muito rápido pra gente, assim, a ponto da gente não lembrar direito o porquê que a gente demorou tanto pra lançar o primeiro disco. Mas basicamente assim, em 2014 a gente se juntou pra gravar covers, era uma coisa muito de hobby mesmo, né? A gente queria se parecer mesmo, extravasar, né? O dia a dia, a gente ainda trabalha, a gente ainda é proletariado, então a gente queria se parecer, tal. Na época o Dan não estava ainda na banda. Esses covers eram de quais bandas específicas ou era variado? Sim, era das bandas que a gente curtia, então algumas do Blur, Blur, a gente chegou a gravar, lembra aí as que a gente gravava? Blur, a gente gravou Semisonic e tinha mais uma que a gente gravou também na época, agora eu não vou lembrar. Era uma vertente meio indie rock? Sempre por esse lado, alternativo e tal. A gente sempre estava pensando em gravar Radiohead, R.E.M., que são as bandas que a gente mais ouve, na verdade, e que são as maiores influências da gente. Mas nunca chegamos a gravar porque em determinado momento, lá para 2015, eu cheguei com uma das minhas composições e tal, e aí eu criei coragem e falei assim, ó, tem isso aqui que eu fiz, de repente a gente pode trabalhar e tal, e os caras curtiram, compraram a ideia e a gente começou a compor a primeira. Então teve muito disso, um tempo que a gente ficou levando aquilo como uma brincadeira mesmo, depois começamos a compor, então geralmente eu trazia a ideia inicial, a letra tal, a gente montava a estrutura, eles vinham com os arranjos tal, e na época o Dan não estava ainda na banda. O Dan foi entrar só no final de 2016. Final de 2016? Acho que é. A gente gravou numa garagem mesmo o primeiro disco, literalmente numa garagem, na garagem da casa do Ed. E a gente foi mixando, produzindo com o Vinícius, que era o ex-integrante, ele era baterista também então, da banda, e saiu no ano passado. E a gente fez tudo muito atropelado e tal. Então a gente foi gravando, teve esse tempo de gravar, teve esse tempo de aprender a mixar, que a gente fazia tudo, né? E aí o Dan entrou, e aí a gente foi surgindo com mais composições, tal, porque a gente queria fechar um disco mesmo, né? A gente tinha isso em mente, não vamos lançar nada enquanto não tiver um disco pronto. Queriam lançar tudo de uma vez. Exato. E o álbum A Mosca, que só em 2018 a gente realmente conseguiu. No começo, vocês gravaram absolutamente tudo em uma garagem, em um bairro periférico de Jundiaí, né? Quanto essa raiz de garagem moldou a identidade crua e a voracidade ao vivo da banda? É uma pergunta meio que difícil, né? Porque o que se ouve na periferia é muito diferente do som que a gente faz, né? Eu acho que as referências, por exemplo, rap dos anos 90, dos anos 2000, moldaram o que a gente gosta de fazer, de falar. É mais ideologia. Uma Isso. coisa mais, eu acho que um impacto mais ideológico, social, sabe? Eu acho que é essa influência
Não necessariamente a sonoridade. Sim. Que a Que periferia moldou a tem. gente, né? Isso, que a periferia tem em cima da gente, com certeza é isso. Porque se for falar de sonoridade, eu vou estar mentindo para você, né? A gente não, até hoje pelo menos, a gente não encaixou nada assim de... Assim, dificilmente a gente coloca alguma brasilidade. A gente costuma dizer que brasilidade na nossa música você vê mais na letra, na forma de composição, porque a língua portuguesa tem mais sílabas, então a métrica é mais difícil e tal, você cria às vezes melodias mais... tem mais variações, se você estabelecer uma nota para cada sílaba, por exemplo, você faz uma música mais complexa, tal, coisa que o Chico Buarque fazia muito. Então, se for ver acho que a gente tem isso de brasilidade. A gente até está querendo colocar mais brasilidade na nossa música. Sim, trazer mais essa veia cultural, que é sensacional, de né? Rica samba, demais, mais rica do planeta. Demais. Mas isso é até uma frustração, né? A gente faz muito com base nas nossas referências, que infelizmente foram muito da Inglaterra e de algumas partes dos Estados Unidos mesmo, né? A gente gosta de rock and roll, não tem como. O som de vocês é definido por letras pesadas e soturnas, que contrastam com melodias vibrantes e dançantes. Como vocês conseguem equilibrar esse antagonismo na hora de compor as músicas? Eu acho que é de forma natural, assim, não é nada muito pensado em fazer isso, sabe? Eu acho que, como a gente sempre teve, a essência da OVM sempre foi assim, hoje em dia soa de forma natural. A gente não pensa, vamos fazer uma puta música alegre com uma letra triste pra caramba, ou vice-versa, sabe? Eu acho que soa natural. Então, porque eu gosto muito disso, assim, uma das coisas que eu acredito que seja a essência é o sarcasmo. E como fazer com que uma música soe sarcástica? Eu tenho isso na minha cabeça, com uma teoria minha, tirei da... Mas que é você fazer um som alegre, ou um som que diz alguma coisa, que seja triste, que te dê alguma emoção, Te lembra algo e que a triste. letra seja contrária àquilo. Para mim, essa é a própria definição do sarcasmo, Sim. sabe? É você, com o rosto, falar uma coisa e com a boca você falar outra, sabe? Então, a gente tenta fazer isso na música, mas não é em todas as músicas, né? A gente tem várias nossas que são assim, mas tem algumas que não, que alguma coisa não contrasta com a outra, não. A letra e a música. E mais um dia sente o estômago revirar, não é azia. Até a pia anda e vê seu mundo girar, foi a morfina. Com o EP Egorama 2023, vocês passaram a gravar em um estúdio profissional pela primeira vez. O que essa mudança técnica trouxe de principal ganho para o pós-produção do trio? O que acontece? A gente, antes da Egorama, a gente tinha gravado em 2 singles em garagem. Só que a gente teve a primeira experiência de mandar para um profissional mesmo. Mixar, né? Isso, para fazer a pós-produção. Então, essa experiência com pós-produção a gente já tinha tido antes de lançar o Egorama. Mas assim, o som ficou muito melhor do que a música, por exemplo. Porque o cara ficou lá mixando, ele usou a técnica e as ferramentas que ele tinha lá, e as músicas estão, eu acredito, até hoje assim, eu ouço, para mim estão muito bem produzidas. Mas o material raiz, fonte, era precário igual a música. É o cara que fez o milagre dele lá. Agora, o Egorama, eu acho que foi muito de, não pós-produção, foi tudo, assim, foi desde a pré-produção, a gravação no estúdio, de forma profissional, entender como que funciona,
conversar com um cara que manja do assunto, e isso é uma coisa que a gente aprendeu muito assim depois disso, que é bom, na verdade é essencial que tenha uma pessoa de fora ali trabalhando com você na própria composição. Porque, por exemplo, a música Egorama, que é a segunda música desse EP, ela pra gente já estava pronta, mas o cara falou, pra mim não tá pronta não. O EP mais recente de vocês, Perversum Religare, 2025, do ano passado, traz um questionamento profundo e denso sobre as religiões. O que motivou a banda a escolher esse tema tão complexo e filosófico para o trabalho desse cara? Desde que eu comecei, né? Aliás, assim, desde a adolescência eu escrevia muito sobre religiões e tal. Já fui de uma religião e em determinado momento da minha vida eu comecei a tratar a religião, mesmo a cristã, a judaica, todas essas, as mais populares, como mitologias para mim, né? Só que e aí eu sempre quis escrever sobre religiões porque eu sempre me interessei por mitologias em geral, né? A minha ideia, trazendo esse tema na Perversum Religare, era fazer de forma respeitosa, porque a gente respeita quem tem a religião, quem tem sua crença, mas tentar, assim como as outras composições, de forma didática, mostrar como aquelas emoções que você tem quando vai num templo são geradas, são resultados de reações químicas, de coisas fisiológicas. A sensação que você tem é física, né? Então, esse disco, e Perversum Religare, na verdade ele está muito mais ligado à última música do EP, que é falando do extremo, o extremo impacto que uma religião pode ter numa sociedade, né, num país, numa região, genocídio, guerra e tal. E ao mesmo tempo, porque o nome Perversum Religare, Religare tem uma vertente que fala que religião veio dessa palavra religare, que é releitura, né? Então eu quis brincar com isso. Então é uma releitura perversa que as pessoas têm do que elas leram naquele livro. Em 2026, vocês estão lançando o segundo LP chamado Exúvios, dividido em singles e EPs ao longo do ano. Por que adotar essa estratégia de lançamento fragmentado, em vez de um disco cheio de uma só vez? Cara, a própria indústria hoje pede, né, que você alimente esse conjunto de plataformas e algoritmos e essa incansável comercialização de tudo, né? A gente tem que vender tudo, fazer com muita produtividade tudo. Eu acho que se você lança single by single, você vai alimentando ali, mesmo para uma banda independente e tal, a gente tem um selo, mas a gente continua alimentando essas plataformas. É diferente de antigamente, né, que você comprava analógico, um disco, um vinil, enfim, hoje em dia é tudo muito... As pessoas não querem ouvir o disco todo hoje em dia. Mas eu acho que é uma forma de você ficar sempre em evidência, né? Você lança um single e tal, Sim. o pessoal vai escutar, passou um tempo, lançou outro, vai escutar, sempre vai estar... Acho que nem todo... Passando vocês. Hoje em dia, como as pessoas... A forma como as pessoas consomem música hoje em dia é muito diferente. Hoje as músicas têm... Os maiores hits do Brasil tem 2 minutos e meio, né? Muito diferente de antigamente. Tinha música de 8 minutos. Antigamente parece que você tinha que pegar e abrir um álbum e ver uma música e ler aquela... E ler aquela 20 letra da músicas música no no álbum. álbum. Era uma coisa. Hoje em dia você escuta uma musiquinha pelo Spotify ali já Se é. você perguntar pra gente o que a gente gostaria de fazer, era lançar um disco inteiro, porque como eu falei, a gente faz disco conceitual, tem começo, meio e fim,
Tem uma música liga na outra ali, o finalzinho liga no começo da próxima música. Sim. E esse vai ser conceitual também? Como Sim, todos? Vesúvio, sim. Não vai atrapalhar esse lance de lançar um single depois do outro? Não, o que acaba atrapalhando é a sonoridade, né? Porque a gente faz mixagem desse EP, depois faz o outro e tal. Seria ótimo se a gente conseguisse lançar um disco inteiro de uma vez só, como faziam antes, nos anos 2000, ou antes dos anos 2000, porque aí você grava tudo numa porrada só, mixa tudo numa porrada só e fica tudo com a mesma sonoridade, né? Aí tem essa questão mais técnica, né? Mas enfim, é isso. Assim, a gente vai ser conceitual, só que a gente, para seguir o que o mercado faz, o que o mercado sugere que a gente faça, a gente faz isso. A gente jogar esse jogo, né? Assim, tem que jogar o jogo deles, infelizmente. Se quiser respirar. O conceito central de Exúvios gira em torno da saúde mental e das neurodivergências na convivência social. Caraca, mano. Como foi o processo de transformar essas condições psicológicas e traços de personalidade em música? Assim, o primeiro álbum, A Mosca, ele já tinha um pouco disso de você analisar, na verdade, analisar cada tipo de personalidade e o que aquela diferença de personalidade que existe na sociedade, o que pode, no que isso pode resultar, né? Pode ser uma coisa boa ou geralmente num problema, numa atrocidade e tal. Então, na Mosca, geralmente, e na Exúvios, a gente acaba falando da mesma coisa, que é o quanto a diferença entre pessoas, que a gente tem estudado cada vez mais, né? Que cada um tem uma neurodivergência, a maioria das pessoas tem algo para se identificar e tem que fazer os testes lá para tentar saber aonde se enquadra, no que isso impacta na sociedade como um todo, porque sempre tem um ponto cego, sempre tem alguma coisa que vai acontecer que ninguém esperava que acontecesse, e geralmente é por culpa de uma pessoa. Ninguém estava enxergando, é o tal do elefante branco, né? Ninguém estava enxergando que aquilo ia acontecer e acontece. A gente traz uma lupa, né, para vários neurodivergências mesmo. E para Extremamente natural, né? Também. O que a gente tenta fazer é abrir uma lupa para essas pessoas serem vistas, sabe? Para abordar esse assunto de forma mais ampla, que todo mundo tem que saber. Hoje em dia, respeitar o jeitinho de cada pessoa, Sim. sabe? Eu acho que é basicamente isso. Isso aí, cara. Bacana. Eu percebo que vocês é uma outra pegada, cara. É um lance mais cabeça do que outras bandas têm por aí. Que outras bandas tocam sempre aquele sonzinho, sempre a mesma coisa, sabe? Sempre aquele feijãozinho com arroz e tal e tal. Vocês não, vocês aprofundam mais um assunto. Isso que é interessante, faz as pessoas pensarem, não? Eu gosto de música para refletir. Tem que pensar, tem que pensar. Isso que é o show de bola de vocês. Parabéns por tanto. Obrigado. Bacana. Valeu demais. 1, 2, 3, 4. Respira fundo e deixa o mundo ver você girar. Vou fazer uma perguntinha aqui, surpresinha aqui. É um negocinho meio bobinho, só para distrair a cabeça de vocês aí. Ó, o disco proibido, tá? Imagine que uma inteligência artificial, tá, um Zé Ruela qualquer, decretou que proibisse o rock no mundo. E você só pudesse salvar um disco na história para a humanidade ter. Quais seriam os discos? Os discos? Um disco. Um disco cada um. Salvaria um disco. Para a humanidade poder Começar, conhecer. então. Cara, eu salvaria o Bleach do Nirvana. Não é nem o Nevermind, é o Bleach. Não, Nevermind não. O Bleach, acho que salvaria. E você? O OK Computer, do Radiohead. Acho que demorou. bem... até Eu não gosto da Radiohead. Acho que tá com essa cara. Eu adoro Radiohead. OK Computer, do Radiohead, pra mim, assim, Fantástico. eu
coloco ele pau a pau com o Sgt. Pepper dos Beatles. Ele é revolucionário. As pessoas só vão perceber isso quando o Tom York morrer. Vai que demora. Exatamente. E você? Dark Side of the Moon, do Pink Floyd, que tem a Time, que fala da vida da gente, e Us Antena, que fala da classe trabalhadora. Muito foda. Identifico muito. Pô, mas um disco só é sacanagem. Para gerações futuras se identificar um pouquinho, saber o que estava tocando, né? Eu vou ter umas boas indicações aí. Meninos, valeu pela conversa, cara, foi legal. Um bate-papo bem bacana, eu não imaginava que fosse assim, tão cabeça assim. De bola, bacana mesmo, cara. Eu acho que por causa do nome da banda, você não ia achar que ia ser cabeça. Aí, ó, essa é a explicação. Então eu acho que eu preciso mudar meu ponto de vista sobre algumas coisas por às vezes isso aí. Valeu pessoal aí do OVM aí, tá? Sucesso na estrada. As portas da Vitrópolis sempre abertas para vocês aí. Obrigado ao Gui Godoy da Casalago Records também. Ao William aqui da Rock Companhia pelo espaço, parceria. E obrigado especial a você também que assistiu até agora aí. Siga a gente nas redes sociais aí. Antes de terminar, redes sociais de vocês para contato? o.velho.manco em todas as redes sociais. Escreve OVM, o Velho Manco, você vai achar a gente. Vai. Fácil. Fácil. A gente tem site, é o velhomanco.com, a gente tem site, né? Não é uma coisa muito comum, né? Mas a gente tem site. Tem site, cara. Tem o canal no YouTube. E lançamos um clipe recentemente, inclusive, de As Pedras. Tá bem legal. A gente está lançando também umas live sessions que a gente gravou em Piracicaba, lá no estúdio Casarão do Franco. E então, assim, a gente está ao máximo tentando alimentar nossas redes, se não todas, se não todo dia, a cada 2 dias ou pelo menos uma vez por semana a gente está colocando alguma coisa no Instagram, né? Tem que fazer. E no YouTube também. Obrigado, meninos. Valeu. Obrigado a você, valeu. cara. Que isso. Bom. Prazer nosso. Sol, navego a cama com os pés, converso de pantoprazol. O estilo surge do pó, o ego inflama de pé e de pé eu fujo do sol. Se o cheiro da morte, vômito, sangue, a sorte abraça um instante. O braço estende um acorde, ouvi distante, o ópio anestesiante. Mais um dia sente o estômago revirar, não é azia. Até a pia anda e vê seu mundo girar, foi a morfina. Depois que nada sai do que regurgita, acende aquele apita, forçando a mente a lidar com sua vida. O etanol ameniza. Deixa o veneno fazer seu mundo girar. Respira fundo esse ar, deixa o veneno fazer seu mundo girar. Respira fundo esse ar, deixa o veneno fazer